Fala, senhor Rodrigues Gavioli. E aí, como é que você tá, Brunão? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Deixa eu ver como é que tá o enquadramento aqui. Pô, você sabe que pra mim é um privilégio ter esse bate-papo com você, né? Que isso, cara, privilégio meu. Espero que a gente prenda aí o pessoal o máximo de tempo possível para todo mundo ouvir um pouquinho das nossas histórias aqui que a gente tem para contar e contribua aí com todo mundo. Não, sensacional, sensacional. Até te chamei um pouquinho antes pra gente dar esse time pra galera entrar. Claro, Você sabe melhor do que ninguém, já que você faz isso todos os dias, né? tem que esperar um pouquinho mesmo. E já aproveito para quem tá aqui, vai encaminhando aí para outras pessoas, né, que possam ter interesse aí. Acho que vale a pena aproveitar um almoço de sexta que tende a ser um dia mais tranquilo e ouvir um pouquinho aqui do nosso papo. É verdade. Você tá na XP? Tô aqui. Tô com uma vista, inclusive, super bonita aqui, óbvio, uma vista urbana, né? Mas uma vista super bonita aqui que o nosso escritório tem o privilégio de ter. Que legal, que legal. Pô, que demais. Pô, você percebeu que ficou a concorrência ali no chat, ela ficou bem forte, né? Eu dificilmente consigo estar sendo um dos primeiros ali, a Daiane, se não me engano. Eu ia E- puxar sua orelha, porque, pô, você já foi sempre o cara que tem a chave que abre o Morning Call. Agora tem outras pessoas abrindo aí. então, não, assim, eu não sei o que mudou ali na questão do horário, mas eu realmente conseguia muito fácil entrar num horário que vocês colocavam bem pouquinho antes, né? Eu já conseguia comentar. Quem sabe as próximas eu pego e consigo, mas eu acho que essa troca é muito boa, porque virou uma competição saudável ali e faz com que a turma se engaje cada vez mais, né? Isso eu vim percebendo. E, pô, eu fiquei muito feliz ano passado, porque eu acompanhava muito o Morning Call de outras casas de investimento, porque a gente não tinha. Sim. E aí eu ficava batendo na tecla, falei, poxa, espero que tenha, espero que tenha. E aí finalmente surgiu essa oportunidade, pô, assim, todo dia ali é sagrado assistir vocês dois, você e a Paula, e é muito legal. É uma pena que é bem rápido, mas eu sei que isso é por conta da agenda de vocês, que é E da de bastante vocês corrida. também, e da de vocês também, porque o que a gente quer ali entregar em poucos minutos, né? Cara, um resumo do que de fato pode mover os mercados naquele dia, nos próximos dias. Então, é um trabalho difícil, porque a gente também precisa ter uma capacidade de síntese muito grande, assim como os convidados, mas eu costumo dizer que tanto para assessor quanto para cliente, cara, é um baita jeito de. Igual a gente escova o dente, pratica atividade física, é um jeito de você criar um pouco de musculatura com conhecimentos do mercado financeiro, enfim, tanto na parte macro, economia, estratégia, quanto na parte micro, né? Olhar como é que está o desempenho das empresas, enfim. Então, é um exercício que a gente tem de mesclar as duas coisas que de fato sejam importantes para os assessores e para os clientes acompanharem, sabe? Não, com certeza, faz uma diferença muito grande. Eu, inclusive, encaminho ali pelo menos, praticamente todos os dias eu encaminho para minha lista de clientes o Morning Call de vocês. E assim, sempre tem um feedback muito positivo ali, é super gostoso, super legal. Então, parabéns pelo trabalho, assim, tá melhorando cada vez mais. É muito gostoso de acompanhar essa evolução de vocês. Que legal. Paola já passou ali dizendo que não dá para começar o dia sem um morning call, hein? Concordo. Paola, mas você, Paola, interage pouco. O Bruno interage mais aqui, hein? Quero ver o pessoal interagindo também. Exatamente, exatamente. Pô, que legal. Bom, sei lá, vamos começar aqui, ser pontual, então, para que você possa ir para o teu almoço em paz também Tranquilo. e que a turma que separou ali o horário da meio-dia para nos acompanhar também consiga almoçar nesses 30, 40 minutinhos que a gente vai tocar a live aqui. Perfeito. E qual que é o propósito da nossa live, pessoal? É mergulhar ali literalmente nas tendências atuais do mercado e explorar as melhores práticas de alocação estratégica de ativos com o Rodrigues Gavioli, que é o head de alocação do Research da XP. Então vai ser um bate-papo ali de 30, 40 minutinhos para te acompanhar, talvez, aí no teu almoço, né? O Sgav, inclusive, deve ter aberto um pouquinho o almoço dele para colocar mais para tarde, para estar aqui com a gente. Então, obrigado aí mais uma vez pela tua presença, Sgav.
Eu queria que você começasse se apresentando ali, se você pudesse apresentar em 2 minutos, falar quem que é o Rodrigues Gavioli, eu te agradeço. Claro, pô, um prazer aí. Bom, então oficialmente agora começando, né, meio-dia, vamos lá. Cara, bom, como você já começou, né, então hoje eu sou o responsável aqui pela área de alocação dentro da área de research, né, da área de análise da XP. Aqui vale um parênteses, tá? Não é tão comum nas outras estruturas, né, nas outras instituições financeiras, essa cadeira especificamente. E aqui eu acho que está um grande diferencial da XP, né? Ou seja, por que que essa área de alocação eu acho tão relevante, principalmente para a gente que tem, pô, casas como a História, né? Enfim, e toda essa rede de assessores que a XP tem, que é super relevante, que trouxe o business até aqui. Porque, de fato, a gente precisa, com parte técnica e parte qualitativa, compilar tudo que se vê no cenário macroeconômico, né, nas expectativas de retorno das classes de ativos, com os melhores produtos. Então, o time de alocação ele fica ali no meio do caminho entre pegar tudo que está acontecendo no mercado, né, tentar entender como isso impacta os preços dos ativos e construir os portfólios, enfim, que estejam mais alinhados com o que a gente espera. É óbvio que a personalização, aquela alfaiataria final, fica para o assessor fazer com o cliente, porque é ele que vai encaixar isso no perfil, objetivo, sonhos, dores de cada cliente. Mas a gente aqui precisa municiar, né, vocês, né, os times de assessores, com essa conexão de sair daquele etéreo, às vezes, que é, tá bom, o que significa um ciclo de aperto monetário? O que vai ser melhor ou pior para renda fixa, inflação, renda fixa pré-fixado, multimercado, assim, traduzir um pouco isso, né? Então, hoje eu capitaneio aqui esse time que faz esse trabalho, né? Junto com, eu tenho outros dois analistas, né, o Eduardo Melo e o Pedro Matos aqui, que, pô, são os caras que, cara, às vezes não aparecem, mas é quem faz aqui a roda girar, sabe? Uhum. Então é um time fantástico. E fora todos os meus outros colegas que vocês veem no Morning Call, né? Jenny Lee, Caio Megali, todo o time de economia, né? Inclusive, você olha, pô, a qualidade de um Thiago Esbardelotto que olha para fiscal brasileiro, você olha para o Rodolfo que olha para modelo de PIB, aí tem Camila Dolly de renda fixa. Então, assim, é um time de notáveis e que, pô, me auxiliam muito na construção de tudo isso. Os comitês aqui são muito robustos, tá? Então, isso é o que eu faço hoje. Aí, a gente até tinha comentado um pouco, não sei se você quer que eu conte um pouco da trajetória profissional, porque eu já estou ficando mais velhinho, né? Então a gente vai criando bagagem aqui. Na verdade, você falou um pouco do que eu ia te perguntar em seguida, da tua atuação, mas até já que o pessoal está entrando também, a gente foi extremamente pontual aqui em relação a começar a live, e o que eu acho que é bacana a gente falar, né? Eu sou especialista de investimentos na História Capital, sou sócio especialista, e para quem está chegando e está assistindo, né, o Rodrigo ele faz parte do time XP que nos auxilia muito nessa parte de alocação estratégica. Então, aquele beber na fonte, literalmente aqui está a fonte, né? Então ele traz ali, junto com esse time de especialistas que ele comentou, ele nem falou do JITS, o JITS também aparece muito, né? JITS, Mas sim, sem dúvida. fala muito Parceiraço fala aí. muito de mercado internacional também lá para nós, traz muita coisa legal. Mas eu queria saber sim, Sgavi, quem que é o Sgavioli na pessoa física? Como é que você chegou nesse mundo? Claro. Cara, vamos lá, eu vou fazer de trás para frente, né? Por incrível que pareça, eu não sou economista. Muita gente acha que eu sou engenheiro mecatrônico de Que formação, legal. tá? Então, e aí tem um porquê, talvez eu fui me apaixonando por essa parte de alocação, tá? Cara, são muitos dados, tá? Quando você vai construir um portfólio, você tem muito do entender o que que é um retorno esperado para cada classe de ativo, e aqui já começa a exigir um pouco de cálculo e de, enfim, um certo raciocínio até lógico que um engenheiro talvez goste muito, né, na sua Uhum. formação. E tem também a parte de estatística, matemática, enfim, calcular a matriz de covariância, enfim, vou falar meio, parece ciência de foguete, mas não é, tá? Entre as classes de ativos, para você tentar entender o seguinte, vou tentar traduzir, né? Você pega a renda fixa, você pega a renda variável, vai às classes mais tradicionais. Será que, principalmente morando no Brasil, um país emergente,
né, com Selic, né, juros que sobe e desce numa velocidade assim historicamente muito grande, ter só renda fixa ou só bolsa é o ideal ao longo de muitos anos? Então, acho que toda essa parte de cálculo de como otimizar um portfólio morando no Brasil, porque tem um porém aqui, tá, Bruno? Toda a literatura de asset allocation, né, ela vem do exterior, ela vem dos mercados internacionais. Então a gente precisa tropicalizar isso daqui aqui para o Brasil, porque as coisas são diferentes. Uhum. Então acho que o fato de eu ter sido engenheiro, isso foi me conquistando, mas eu comecei diferente. Eu comecei dentro da indústria de fundos de investimento. Eu óbvio que não comecei como sócio, mas depois eu me tornei sócio. Eu fui 7 anos Capitânia Investimentos, uma Uhum. gestora chamada Capitânia. Eu estava naquele momento fazendo um programa de trainee, cara, e dois amigos Demais. meus da Poli aqui, da faculdade, né, da Poli USP, me chamaram, falando, cara, você quer montar aqui meio que a área de produtos, a área comercial aqui da Capitânia, que estava começando? Eu falei, putz, mas eu sou engenheiro mecatrônico, cara. Assim, vocês estão ligando pro cara certo, a gente é amigo, vamos tomar chopp. Ele falou, não, é porque a gente precisa de um cara que tenha skills, né, Uhum. técnicos, porque os produtos aqui são, na época, tá, a Capitânia mudou bastante de lá para cá, mas na época tinha muito fundo de arbitragem, fundo quantitativo. Então eles falaram, você não quer vir para cá para montar essa área de produtos, uma área comercial e tudo mais? Porque, cara, naquela época não tinha plataforma como uma XP para distribuir produto. O comercial, meu amigo, tinha que ir lá bater na porta do cara do private do Itaú e convencer muito tecnicamente um cara que geralmente era tecnicamente muito qualificado a colocar Uhum. nos portfólios do private do Itaú para ter algum volume de dinheiro de Uhum. fora. Pessoa física nem investia em fundo desse tipo. Então cara, eu quebrei muita pedra ali. Quando eu saio de lá, em 2011, vou para o Safra, na Tá bom. época, cuidar de clientes principalmente family offices para o Safra. O Safra sempre teve uma gestora também com uma gama de produtos grande, né? Então, naquela época eu trabalhei com o Márcio Appel, até, que muitos de vocês devem conhecer, né? Que é o sócio fundador da Adam. Uhum. Então, eu trabalhei com ele. Aí de lá eu saio, e até por uma. O que você perguntou um pouco de quem é o Rodrigo na física, né? Por um desejo também de morar no Rio, eu tenho uma paixão. No Morning Call, às vezes eu falo, não sei se você pega de vez em Sim, quando, sim. que eu falo muito do Rio também. Eu fui realizar dois sonhos. Eu mudei um pouco de lado, então eu fui trabalhar num family office e fui morar no Rio. Então Ah, eu fui morar no Rio de 2013 a tá. 2019, trabalhando, cara, aí o escopo era gigante, porque eu desde cuidava de um time de planejadores financeiros a como montar portfólios de forma que se o Rodrigo ou o Bruno atendesse o mesmo cliente, aquele portfólio não podia ser muito diferente, porque importa menos a opinião do Rodrigo ou do Bruno. Importa o momento Uhum. macroeconômico, o objetivo daquele cliente, quais são as dores, quais são, sabe, qual é a assunção a risco daquele cliente. Então, eu treinava muito esses planejadores para Legal. isso, e aí aquilo foi me encantando. Naquela época eu fiz CFP, né? Então eu sou CFP. E aí depois eu mudei para São Paulo de volta, fui para um outro family office, até que principalmente eu recebi o convite aqui da XP há quase 3 anos atrás para estar aqui no time de alocação, junto com o Fernando Ferreira, né, que é o meu chefe aqui. E cara, eu tô apaixonado, porque eu nunca tinha trabalhado com varejo, né? Uhum. E eu tô super encantado. É um ritmo frenético. Se a Paola ainda estiver aqui, esses dias ela criticou minhas olheiras, mas é porque a gente dorme pouco mesmo, né, dona Paola? Tô de olho em você. Mas é que é isso, a gente começa muito cedo. Cara, para eu estar lá no Morning Call com o roteiro pronto, você imagina, assim, eu preciso ter lido o mercado, preciso ter muito cedo, e a gente termina o dia muito tarde também, Uhum. porque, cara, muito do que a gente produz, às vezes você termina tarde. Ontem eu soltei as carteiras, para quem está na minha lista de transmissão, só para assessores, tá, gente? Então, mas aí o assessor depois passa para o cliente. Soltei as carteiras, era quase 8 da noite, 9 da noite, entendeu? Então, e depois dali ainda fiz algumas coisinhas, mas é um pouco isso. Então,
começa muito cedo, termina muito tarde, mas, cara, porra, eu amo o que eu faço, assim, então não tem muito segredo. É bem perceptível, na verdade, que você gosta do que você faz. Assim, você tem um carisma muito grande, você consegue demonstrar evolução de dia a dia. E quem te acompanha no Morning Call percebe isso, porque, se não me engano, claro, você aparece em outras lives, né? Que nem, por exemplo, agora do Copom, que você também fez com o Caio Megali e com a Mayara. Mas é muito perceptível que, pô, é muito trabalho, é muito esforço para entregar realmente uma informação de qualidade. Então, eu te agradeci no início, né, pela construção do Morning Call, mas fica aqui mais um agradecimento por essa atualização diária, tá? Legal. E pegando esse gancho, você já falou uma boa parte a respeito do que você faz, mas como que isso, tudo que você faz, Gabi, contribui no dia a dia do time comercial e na vida do cliente? O que que você acha que mais pega ali para poder realmente fazer essa diferença? Tá, perfeito. Acho que primeiro, e aí eu fico até, eu deixo um convite para você e para todo mundo que está assistindo, porque eu brinco que se todo mundo só elogiar o meu trabalho, eu nunca vou evoluir. Eu acho que todo mundo deveria ser assim. Em toda profissão, eu estava discutindo isso ontem até com uma amiga minha. Em toda profissão, a gente viveu muito tempo com um certo distanciamento intelectual e que, para mim, não sei se tem muitos vencedores. Tem, talvez só aquele profissional que tenta criar esse distanciamento, mas eu acho que nem ele. Então, o meu grande desafio, cara, é tentar simplificar coisas que às vezes, de fato, não são muito simples, né? Uhum, Por exemplo, um advogado, ele pode falar difícil e tudo mais, ele vai criar um distanciamento intelectual de mim que talvez eu não queira contratá-lo para ser o meu advogado, porque eu gostaria que ele me explicasse aquilo de uma forma simples. perfeito. O meu médico pode desenhar um negócio super complexo para me explicar um problema que eu tenha de saúde, talvez eu não sinta confiança, porque ele vai ficar retendo informação, né? Então, o trabalho do assessor, para mim, é esse cara, né? Ou seja, e eu tento fazer essa ponte de, cara, vamos simplificar, vamos diminuir essa distância intelectual, porque só gera insegurança no cliente na hora dele investir. É verdade. Então, por isso que eu falo, me critiquem, e aí às vezes entra lá umas pessoas falando, para de falar termo em inglês, tem coisas que às vezes não dá, mas a gente fica tentando traduzir um pouco de o que que aquilo impacta na vida das pessoas e de uma forma bastante simples, né? E em alocação especificamente, eu acho que o meu grande desafio é mostrar para as pessoas que no curto prazo você escolher um ativo da vez, né? Vou pegar um exemplo que pode ter acontecido e acontece com muita gente, assim, ter só dinheiro na poupança, ter só dinheiro no CDB, ter só dinheiro, ou ao contrário, só em ações, né? No curto prazo, às vezes pode funcionar. E para alguns perfis específicos, talvez até seja o caso, mas para a grande maioria das pessoas, eu acho que tem algumas poucas regrinhas de bolso que funcionam para você de fato construir patrimônio ao longo da vida, né? Que é você gastar menos do que ganha, então conseguir juntar um dinheiro ao longo da vida. Uhum. E aí, para isso, foque no seu trabalho, foque em gerar receita, estude e entenda mercado financeiro para ter conversas produtivas com seus assessores. Então, talvez acompanhar o Morning Call, ler um pouco, mas não fique imaginando que se você é um professor, um médico, um profissional autônomo, cara, você vai entender até um certo limite de mercado financeiro, porque o seu tempo é escasso. Então, foca em ganhar dinheiro com o seu trabalho, em gastar menos, em deixar que o teu assessor construa essa história nos investimentos para você, né? E até aqui eu tenho um ponto que eu sempre falo, eu falo, cara, e gaste um tempo até, sabe, vendo se o teu assessor é aquela pessoa que você vai ter o conforto de, não sei se fazer a primeira ou a segunda ligação quando entrar um dinheiro a mais, ou até quando for sair um dinheiro a mais, porque ele precisa estar conectado com o que está acontecendo na sua vida, isso porque a sua vida geralmente acontecem coisas que envolvem Uhum. dinheiro, né? Então, as suas inseguranças podem refletir no seu portfólio. Então, ao longo do tempo, ter essa disciplina, né, ter essa consistência é o que vai fazer as pessoas chegarem lá, né? A maioria, poucos vão ficar ricos com um trade, com uma operação, com um ativo.
Então, não caiam nessas. Inclusive, surgem perfis fakes meus aqui da toda a turma. Não caiam nessas coisas de vem cá que eu vou te deixar rico. Uhum. Cara, é consistência, disciplina, portfólio diversificado. O portfólio diversificado é o que garante que você vai fugir de mísseis, não sendo literal, mas mísseis que aparecem cada hora de um lugar no mundo. Então, uma hora é um Covid, outra hora é uma crise no mercado imobiliário americano, outra hora é, sei lá, eleição. Então, tentar ficar acertando qual é o ativo da vez é a coisa mais difícil. Tenham portfólios estruturalmente diversificados e óbvio que em alguns momentos você pode ser mais tático numa classe de ativo, em outra, ter um pouco mais de bolsa, ter um pouco mais de fundo imobiliário, ter um pouco mais de título de inflação. Então, você consegue ir fazendo isso ao longo do tempo. Sensacional. Você, inclusive, acho que já falou uma parte de uma pergunta que eu separei para te fazer, mas eu vou complementar ela. Mas eu até me surgiu uma curiosidade aqui, mas deixa eu até falar um ponto antes. Aqui na história, a gente é muito, nós somos, mas muito assim, ligados na questão do asset allocation. Então, quando a gente separa os perfis, né, perfil conservador, moderado, arrojado, agressivo, a gente é bastante diligente ali nessa separação e realmente no olhar de equilibrar esse portfólio conforme ele vai aumentando de um lado. Então, a gente vai sempre balanceando. Então, o nosso trabalho aqui, e esse acho que de verdade, acho que é uma das partes mais gostosas, pelo menos para mim, em olhar a carteira dos meus clientes. Então, quando entra, por exemplo, um recurso novo, eu vejo a carteira do cliente e percebo, poxa, tem um gap aqui em inflação. O que eu posso colocar em inflação para ele? Tem em pós-fixado. E aí eu vou ajustando. E é muito legal você ir construindo essa percepção, porque foi o que você falou, às vezes o profissional ele fala tão difícil que você acaba não entendendo e fala, ah, tá bom, eu confio em você, pode fazer. Mas é um trabalho diferente quando você tem, por exemplo, um entendimento sobre aquilo, né? Concordo, Então isso faz uma diferença muito grande. Eu concordo. fiquei curioso de te perguntar uma coisa que a gente sempre debate também no escritório e o cliente pergunta, o que que é para você, nem estava no nosso roteiro essa pergunta, mas é uma pergunta relativamente simples. O que que é para você o curto, médio e o longo prazo em relação a aplicações? Boa. Acho que não dá para ser muito relativo, mas de certa forma, às vezes tá? Eu vou primeiro começar com a resposta um pouco mais difícil, porque por que eu acho que às vezes ele é relativo? Porque muita gente vira para mim e fala assim, tem algumas coisas que acham que são pedras fundamentais e eu não acho, né? Uhum. Um cliente de 70 anos ter um pedaço de bolsa. Vou dar um exemplo que eu já peguei, e por que não? Um cliente de 80, né? Cara, toda a vida de fluxo de caixa daquela cliente, por exemplo, uma vez que eu peguei uma cliente de 74 anos. Tá. Na época que eu atendi a cliente, tá? Ela foi lá atrás. Toda a vida dela, o fluxo de caixa dela estava resolvido, tá? Ela pagava mais do que pagava as contas dela com o que ela tinha lá da reserva de emergência, sabe? Do investimento mais conservador e tudo mais. Uhum. Cara, o que sobrava, tranquilamente, a gente conseguia tomar um pouco mais de risco. E aí, a gente sentou com ela para ter uma conversa se aquilo gerava algum incômodo nela. E a gente só teve certeza que estava fazendo o trabalho certo quando ela virou e falou assim: fica tranquilo, esse dinheiro já não é mais meu. Esse dinheiro é dos meus filhos e dos meus netos. Então, olha que longo é esse horizonte de investimento. Por que que eu não vou ter essa parcela em ações? Uhum. E eu brinco que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que eu chamo de risco de não tomar risco. O risco de não tomar algum risco no portfólio, se você tem o perfil para isso, de você não se beneficiar, por exemplo, de uma renda variável no longo prazo, é você não atingir os seus objetivos de patrimônio, né? Uhum. Então você vai me dizer que você vai ter que, talvez, pedalar mais, guardar mais dinheiro, que vai acelerar a rentabilidade numa velocidade mais lenta. Se tudo bem para você, tudo bem. Eu, Rodrigo, não sou tão novinho, mas enfim, ainda tenho bastante tempo. O meu dinheiro, que não é do Rodrigo de hoje, ele tá, cara, em coisas que podem chacoalhar ao longo do tempo, Uhum. né? Então, vamos lá, tentando agora responder de forma direta a sua pergunta. Por que que eu disse que tem uma parte que é relativa, tem uma parte que não é? Porque eu acho que o relativo de longo prazo, ele é muito do quanto a pessoa de fato enxerga de para quem que é aquele dinheiro.
Se é Perfeito. para ele daqui a pouco tempo, se é daquele para muito tempo e não. Mas, no geral, o que que eu considero curto prazo, né? Curto prazo, cara, são aquelas necessidades ali de até 2, 3 anos, tá? É longo até, né, para muita gente, mas para mim é aquilo. Então, você pode fazer camadas no seu portfólio para aquele dinheiro que, assim, vou comprar um apartamento nos próximos 6, 12 meses, assim que aparecer uma oportunidade. Cara, isso tem que estar na renda fixa ultra conservadora, não é aqui que você vai buscar ganho. Você vai buscar empatar com o CDI, enfim. Mas para um objetivo de 2, 3 anos, dá para você ir tomando um pouquinho mais de risco. Uhum. Talvez um crédito privado, né? Algumas coisas dessa natureza. O médio prazo, para mim, cara, é qualquer coisa ali entre 3 e 6 anos. Perfeito. 3 a 5 anos. E o longo prazo é qualquer coisa, principalmente acima de 5, 6, 7 anos, tá? Eu confesso que eu prefiro até ter um horizonte maior. Para mim, longo prazo mesmo, eu na física, né? Puta, para mim é 10. Mas, como eu sei que a gente mora no Brasil, como eu sei que as pessoas, inclusive, cada vez mais são mais ansiosas, porque o mundo tá tudo mais, tudo acelerado, né? Todo mundo quer resultado amanhã. Eu acho que faz sentido a gente prestar contas do longo prazo com os clientes a cada 5 anos, a cada 4, né? De novo, eu acho que rever portfólio tem que ser a cada 6, 12 meses, ou até em intervalos mais curtos, a depender da dinâmica do cliente, 3 meses. Uhum. O que eu só não gostaria de incitar, eu acho, olhar para a carteira sim, mas sabe, aquela conversa estrutural, você, Uhum. Bruno, senta com o teu cliente, não é mensal. A vida do cara não muda mensalmente para dizer assim, dá um cavalo de pau na minha carteira da noite pro dia, entendeu? É, eu acho que conversas mensais são saudáveis, ver o tático, ver um produto, mas conversas mais estruturais, Brunão, vou ter filho, Brunão, vou casar, Bruno, vou. Cara, tô com um sonho de daqui a 5 anos começar a pensar em mudar de carreira. Essas são conversas são produtivas porque elas vão refletir no seu portfólio, né? Elas vão Uhum. refletir no estrutural do seu portfólio, para ser mais preciso, ou seja, de quanto de bolsa que você tem, que talvez você tenha que reduzir por um período, que você está indo mal, você é empresário, sua empresa está indo mal, pô, Bruno, vamos desacelerar um pouquinho de bolsa, porque eu estou num período mais incerto nos próximos anos. Então, essas conversas, para mim, são a que tem valor. E não o cliente te ligar, com todo respeito a quem está aqui e é cliente, mas só assim, a rentabilidade do meu fundo de ações está mal nesse mês. Cara, não, entendeu? Assim, um fundo de ações vai mal num mês, talvez vá mal em 3, talvez vá mal em 4. Mas para aquele dinheiro de longo prazo que não tem um carimbo de uma data tão específica, cara, ele é o que vai te dar o mais retorno. Uhum. Assim, se não, a economia, uma economia normal e eficiente, não gira. Vou dar um exemplo, só para a gente fechar aqui e você continuar. Vou pegar o Bradesco como exemplo aqui, ou Itaú. Você acha que o que precisa te remunerar melhor no longo prazo? Um CDB do Itaú ou as ações do Itaú? É ótima Concorda que, reflexão. concorda que se as ações do Itaú não te gerarem mais retorno que um CDB, ninguém vai querer investir em ações do Itaú. O Itaú vai entregar o melhor resultado todo ano? Não. Vai chacoalhar. Essas ações não, mas no longo prazo, não faz sentido uma empresa captar dinheiro em ações se o retorno das ações não for maior que o do CDB dele. Então, acredite, uma economia funcional, e a nossa, por incrível que pareça no Brasil, ela é com solavancos e tudo mais, mas a bolsa, as ações, precisam ter retornos esperados maiores do que a renda fixa. Só que não vai dar nos 3 meses que você está investido, nos 6, ela vai dar no longo prazo. Então, acho que por isso que eu tentei não relativizar tanto, mas essa conversa sobre prazo, ela é um pouco de cada um, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas às vezes não dão o prazo adequado para cada classe de ativo nas suas carteiras, sabe? Concordo. Tem surgiu uma curiosidade há um tempo, há uns 2, 3 meses atrás, eu estava fazendo uma revisão de carteira com uma cliente minha que eu já atendo ela há 5, 6 anos.
E aí, conversando com ela, identificando, fazendo algumas perguntas, eu fiz uma pergunta simples para ela e eu descobri que ela tinha uma filha de 6 anos e eu não sabia. Cara, eu não sabia que ela tinha uma filha. Foi falha minha no meu processo, eu deveria ter essa informação. Mas por que que isso me assustou? Porque ela não tinha previdência privada, ela tinha uma preocupação muito grande. Quando ela me trouxe essa informação da filha, ela se mostrou bastante preocupada, né? Falou, poxa, o que que vai acontecer com o meu dinheiro se acontecer alguma coisa comigo e minha filha e tudo mais? E aí entrou na conversa previdência privada, seguros de vida, entre outras estratégias. Então, realmente, cada cliente tem um perfil e cada cliente tem também uma dor que é maior ou menor, né? Então, o nosso trabalho aqui, tanto na História Capital como também aí na XP, a gente tem de mostrar para os nossos clientes quais são as soluções que nós temos. E cabe ao assessor de investimentos, a quem está te atendendo, né, que te conhece mais, que tem essa conexão muito grande com você, identificar qual que é aquela solução que vai realmente ajudar na tua dor. E eu falo muito para os meus clientes, falo, olha, eu vou te falar de alguns temas, talvez esses não se encaixem, mas agora, talvez em algum momento isso mude a tua cabeça. Então, é muito interessante o que você falou, porque se conecta muito com o que aconteceu comigo com essa cliente também. Que legal. É isso, cara. Acho que as pessoas também, né? Óbvio, o assessor tem esse papel de incitar essas conversas, mas acho que as pessoas também deveriam utilizar cada vez mais o assessor, que vem se tornando um profissional cada vez mais completo, para ter essas conversas, às vezes duras, às vezes mais felizes, mas é porque só aí a gente vai conseguir construir o melhor portfólio para aquela pessoa, né? Com todas as melhores lapidações que um portfólio precisa, né? Uhum. Em termos de horizonte de investimento, em termos de tipo de produto, enfim, e até os subjacentes, né? Construção, às vezes, de seguro de vida. Então, a vida patrimonial das pessoas, ela, no geral, ela, ela vai ficando mais complexa à medida que você coloca outros personagens, né? Novos sonhos, filhos, marido, esposa. Então, não é trivial, né? Você precisa, de fato, e é muito maluco eu dizendo isso, né? Eu tô aqui olhando um pedaço, mas eu já estive em outros lugares que eu olhava o Uhum. todo. E a vida das pessoas, ela é complexa mesmo. Então, depositem uma relevância na construção do seu portfólio, porque ele tem que caminhar par e passo com o estágio da vida que você está, É o verdade. nível de risco que você pode tomar naquele estágio da vida que você está. Então, se isso tiver alinhado, inclusive com o momento do ciclo econômico, pô, aí é melhor dos mundos. E é isso que a gente tenta fazer, conectar essas duas coisas, Não, entendeu? e vocês fazem isso muito bem. Que bom. Eu A, eu tenho uma pergunta a para te nossa fazer. audiência, a nossa audiência aqui está interagindo. Você vai em algum momento chamar a pergunta da Não, audiência aí também? Como é que vai ser? não, eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Tá mas eu bom. queria, já antes de fazer essa pergunta, falar para quem está nos assistindo. Pô, tem pergunta, deixa aqui embaixo que eu já faço pro SGAV, mas fiquem à vontade, pô, interajam realmente. E igual você fala, né, não, não, de audiência cativa, né? A gente tem audiência cativa aqui. Então, por favor, deixem suas Boa. perguntas aqui embaixo. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte, inclusive já fazer um convite para quem ainda não assistiu. Agora na quarta-feira, o SGAV ele fez uma live junto com o Caio Megali e com a Mayara Rodrigues sobre a Super Quarta, que eles chamaram inclusive de uma Super Quartinha, né? Foi isso que vocês falaram, porque boa parte das decisões que foram ditas praticamente já haviam sido precificadas ali pelo mercado. Então, para quem não assistiu, fica o convite. Eu vou deixar inclusive aqui depois o link para dar essa moral para vocês, porque pô, tá incrível o material, tá muito legal, é importante assistir. Mas a minha pergunta, Sgab, é o seguinte: é, lá nessa live você perguntou para o Caio sobre entrar de peito aberto, né? Ou seja, levar uma fatia dos investimentos para ativos de risco. E o Caio ele Sim. trouxe algumas ressalvas ali em relação a cuidados que a gente precisa ficar atento, já que nesse ano a gente tem eleição lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil uma atenção maior com o risco fiscal. Eu queria saber qual que é a tua visão, qual que é o seu sentimento, né, Uhum. sobre 2024, se você acredita que vai ser um ano mais tranquilo do que 2023, e se existe, na sua opinião, talvez eu já saiba a resposta, porque você já talvez respondeu isso anteriormente, se existe um método
que os nossos clientes eles podem seguir para passarem ali o ano de 2024 melhor posicionados e ainda superarem o CDI, já que esse é o grande desejo também. Boa. Cara, vamos lá. Acho que sim, você provavelmente sabe boa parte da resposta, até a resposta toda, a gente tentou colocar ali, mas como também está em pouco tempo, e aqui eu acho que nesse fórum dá até para a gente explorar um pouco mais, mas agora de manhã mesmo, eu estava fazendo uma outra reunião com uma leva de alguns assessores para dizer o seguinte, cara, de fato, a gente está passando por um ciclo de afrouxamento monetário, né? O que é isso? A gente vendo um cenário de juros muito alto, esse juros estava, então, apertando a economia, né? Uhum. Então, quando você começa a afrouxar um pouco esses juros, ou seja, leva essa taxa Selic, que é a taxa de referência para os juros, para um patamar menor, economia fica menos apertada, ou seja, o que quer dizer isso, né? O custo do crédito fica mais barato, né? Então, a taxa, inclusive, que a gente, enfim, acaba sendo referência para todos os tipos de empréstimos também, vai ficando mais barata, então, para as pessoas físicas também, e isso vai voltando a fazer as engrenagens da economia se reaquecerem. Uhum. Não é da noite para o dia, ainda mais no Brasil, isso tende a ter uma certa defasagem, e para os investimentos, vai criando o seguinte: todo mundo quer manter, não estou dizendo nem aumentar, mas quer manter pelo menos o seu nível de retorno. Que no Brasil, o custo de oportunidade ele é muito alto. Você tem o CDIzão lá como referência de custo de oportunidade, ele é muito alto. Pra você ter uma ideia, Bruno, a média Selic dos últimos 20 anos, você tem ideia quanto ela é? Ela é bem alta. Ela é 12%. Bastante Então, coisa. Então a média dos últimos 20 anos é 12. Tudo bem que eu acho que a média da próxima década vai ser um pouco menor, vai ser 10, porque a gente pega também ainda ali o começo dos anos 2000, nesses 20 anos, que ainda eram resquícios, né, plano real ali não tinha nem 10 anos, enfim. Então, a média da Selic, o custo de oportunidade é muito alto. Então, quando você vem reduzindo essa taxa de juros, a tendência é que as classes de ativos de mais risco performem melhor. Com mais risco, o que é risco geralmente, né? Um risco de crédito, um risco de chacoalhar mais, como a volatilidade das coisas. Mas, de novo, aí conectando com a tua outra pergunta, se você der o tempo adequado para cada classe de ativo, ela vai te entregar provavelmente aquele retorno esperado, tá? O problema é quando você quer sair no meio porque você panicou, ou porque você precisou do dinheiro mesmo, mas o ideal então é que você adeque o prazo do dinheiro a cada classe de ativo. Aí, dito isso, o meu receio é que é o seguinte: a gente olha muito para o retrovisor, a gente tem muita inércia às vezes para tomar decisões, e tá tudo bem, acho que as decisões têm que ser tomadas de forma pensada, sentada com o teu assessor e tudo mais. Mas para que essa inércia não seja tão grande a ponto de você perder algumas coisas relevantes, como uma recuperação, por exemplo, da bolsa, dos fundos multimercados, cara, a gente precisa alertar que assim, uma parte disso já está começando. Talvez muita gente só vai investir quando estiver na capa do jornal. E aí, quando estiver na capa do jornal, talvez uma boa parte disso já foi. Uhum. Né? Quando virar assim, multimercado é o melhor investimento do ano. É. Provavelmente você não estava. Aí quando bolsa é o melhor investimento do ano. Quando chega na capa do jornal, gente, é porque boa parte desse movimento já foi. Então o nosso trabalho aqui, Bruno, e aí junto com o de vocês, é antever esses movimentos. Porque o mercado antecipa vários dos movimentos. Vou dar um exemplo. O pré-fixado andou tão rápido ano passado que nem todo mundo conseguiu pegar aquelas mega taxas, né? 14, 15, 16, que estava lá em março, abril. Eu tenho um relatório que meio que me dá a confirmação de que eu, né, falei isso na época, Uhum. que o de abril, se eu não me engano, o título era A Vez dos Pré-Fixados. Mas também foi muito rápido. Então, será que deu tempo do assessor se ligar, falar com o cliente dele? Então, aqui a gente precisa Uhum. antever. Aí agora, então, sendo mais direto ao que você me perguntou. O que a gente está vendo nesse momento? A gente, num primeiro momento, tomou mais risco nos portfólios
quando começou a cortar juros aqui no Brasil, ou seja, começou a afrouxar os juros, primeiro em classes mais de renda fixa e também em fundo imobiliário, tá? Então, foram os nossos cavalos escolhidos. Não que a gente também não fez em bolsa, na bolsa a gente foi até bem mais tático Uhum. ali. Mas multimercado a gente deixou pequeno, tá? Um ano duro para eles. Então a gente foi para renda fixa, pré-inflação e fundo imobiliário. O pré ainda tem um espaço nas carteiras, mas as taxas estão um pouco mais difíceis, assim, taxona, né? Aquelas mega taxona. Mas tem. Então, só que hoje para a gente ainda é mais inflação e fundo imobiliário. E nesse momento agora, que a gente já fez metade desse ciclo de corte de juros, que já foram 250 pontos base, ou seja, já foi 2,5%. Saiu de 3,75, já está em 11,25. E Uhum. tende a ir para perto de 9. Talvez um pouco acima, talvez um pouco abaixo. Ou seja, vai cortar mais 200, 250. Cara, tem mais pernada de ativo de risco para ir. Então a gente vai começar também a aumentar agora fundo de ação, né, ou ações no geral, vai começar também a aumentar fundo multimercado. Então a gente deve agora nessa segunda fase, vamos dizer assim, dessa tomada de risco nos portfólios, ir aumentando para os perfis moderado, agressivo, arrojado, um pouco mais dessas classes de ativos, porque elas tendem a performar melhor em ciclos de corte de Uhum. juros, tá? Então esse é um pouco, dando um spoiler, que não é um spoiler, eu tenho falado em quase todas as minhas comunicações, mas pô, quando a gente está num fórum assim tão íntimo, acho que é bacana, porque a gente pode discutir aqui no one-on-one, Uhum. mas é isso, a gente vai tomando um pouco mais de risco de uma forma gradual, não é peito aberto, então é devagarzinho, não é fazer tudo ou nada, é muito disciplinado e sendo muito estratégico, inclusive, Bruno, aqui é muito importante, na escolha dos produtos, na escolha dos veículos. Porque, só para terminar, uma coisa que é muito importante para quem for cliente, para quem for assessor que estiver ouvindo, assim, a experiência também no risco, ela tem que ser boa, ela tem que ser adequada. Então, se o teu cliente, ou se você, cliente, não seja extremamente ganancioso, porque isso depois tem a contrapartida. Se o teu fundo multimercado, você não aguenta um fundo de volatilidade, por exemplo, 8, o que quer dizer isso? Sei lá, esse fundo poderia cair no mês 8, 10, 12%. Pode. Um multimercado, hein? Se você não aguenta isso, 1, 2, 3 meses, não tenha ele. Pega um multimercado com uma volatilidade menor. Perfeito. Pega um fundo mais comportado, entendeu? Tem essa experiência de voo, que eu chamo, num veículo que chacoalha menos. Tá tudo bem. Provavelmente ele já vai te entregar um retorno acima do CDI bacana. Uhum. CDI mais 3, CDI mais 4, mas não tente ser extremamente ganancioso escolhendo um veículo que você só está olhando para quando ele ganha. Porque o mesmo fundo que chacoalha quando ganha, chacoalha quando perde. E aí talvez te entregue um retorno negativo por um período, né, curto, que você não aguenta. Aí você vai lá e saca. E acha que o fundo é ruim, né? E acha Também. que o fundo é ruim. Esses caras não emburrecem da noite pro dia. Eu espero que eu não emburreça da noite pro dia. Esses caras também não emburrecem da noite pro dia. Então, assim, ninguém ganha dinheiro o tempo todo, sabe, fazendo investimentos. O que a gente tenta fazer para clientes é construir um portfólio que seja mais resistente a crises, a ciclos, a mercados e ser tático na hora que tem mais dinheiro para ganhar em algumas classes, Uhum. entendeu? Não, perfeito. É... Poxa, sensacional, Edgar. O Eriton Salles, ele fez uma pergunta aqui, mas em favor do tempo, se eu for te perguntar, eu acho que a gente vai ficar pelo menos mais uns 15 minutos, porque não é uma pergunta tão simples. Mas eu já quero te pedir uma conexão, porque ele perguntou aqui sobre as eleições americanas, qual que é o Tá? impacto de cada candidato no mercado. Então, até talvez esse seja um excelente tema para uma próxima live parecida com essa, com o JITS. Porra. Então, não sei se você consegue nos conectar com ele ali, mas seria incrível até para fazer uma live centrada realmente nessa pergunta. Foi uma pergunta muito boa e é um impacto também bastante relevante ali para os ativos, né? Eu vou deixar um gostinho só da minha parte da resposta. E aí, acho que para mim tá feito aqui a conexão. Não sei se por querer ou sem querer, mas acho que você teve uma ótima ideia, trazer o Jits aqui. E ele é fantástico, cara. Assim, ele é um cara sensacional. Mas o que que eu posso te dizer sobre eleição bem rápido? Eleição lá
e eu estou conversando com muita gente, talvez até muito mais qualificada que eu, para entender os meandros ali de Trump, Biden, que são os prováveis candidatos, de fato, um de cada lado. E ó, pô, com o Global Valor aqui participando, esse cara é fantástico também. Eu tô até com medo de falar sobre isso, mas basicamente o que você tem é um nível de incertezas muito grande, tá? E mais do que a gente viu nas últimas vezes, porque especialmente dessa vez você vai encarar uma eleição em período também sobre decisão sobre o que fazer com os juros nos Estados Unidos. Então essas coisas podem, de fato, serem antagônicas. O que eu tenho certeza é que, principalmente ali no segundo semestre, isso vai trazer muita volatilidade, principalmente para a curva de juros americana, Uhum. tá? E volatilidade na curva de juros americana, que é o ativo central de risco para todos os outros no mundo, gera volatilidade no geral para os mercados. Então, tudo isso que eu falei para vocês sobre começar a tomar um pouco mais de risco, né, principalmente nesses ativos que eu falei, ele ainda é válido. Mas por que a tal da cautela? Por que não o peito aberto? Porque não espere que vai ser céu de brigadeiro. Vai ser todo dia céu azul, sem nuvens, sem chacoalhões. Não vai, né? Tem eleições, na verdade, relevantes no mundo todo. Esse ano é um ano especialmente com muitas eleições. Aconteceu em Taiwan agora, em janeiro, que parece bobeira, mas ele é um personagem central para uma guerra fria, mais ou menos, que está acontecendo entre China e Estados Unidos. Uhum. Então tem vários elementos geopolíticos, e eleição americana é uma delas, que nos sugerem que o cenário global ele é um cenário de volatilidade. Então, Trump ou Biden, de verdade, eu acho que tem algumas coisas em comum. Uma delas não me parece que de fato você vai ter um cenário fiscal americano mais controlado nesse ano, tá? Então o governo que está lá vai tentar se reeleger, vai gastar mais dinheiro, e o Trump também não me parece que é o cara que vai resolver as contas se for eleito. Então eu acho que é um período de preocupação a eleição, porque vai ter volatilidade, mas eu ficaria mais preocupado em como esses caras vão olhar para a questão fiscal americana e como isso vai se resolver. Porque mesmo não sendo um americano, isso afeta a curva de juros americana, isso afeta a curva de juros brasileira, porque ela toma como referência a curva de juros americana. Então, as coisas estão relativamente conectadas, sim. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho. Sensacional. Então, eu já te peço, quando a gente terminar aqui, poxa, puder nos conectar ali com o JITS, talvez a gente já tenha um próximo tema de uma outra conversa que é muito legal e, pô, dá para discutir bastante coisa. Isgab, a gente já está, na verdade, passou dos 40, falei que era 30, talvez 40, a gente já passou aqui, mas para concluir essa nossa conversa e te liberar aí para você almoçar em paz, para você literalmente descansar ali, que você trabalha demais. O que eu queria dizer aqui para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir? A História Capital é um escritório de investimentos private, com a agilidade de um family office e que possui serviços personalizados para investidores de alta renda. Então, se essa conversa ela fez sentido para você, eu quero te convidar para nos enviar uma mensagem aqui no direct, no Instagram, para que a gente possa dar continuidade nessa conversa, nesse bate-papo. E se você já é nosso cliente, basta procurar o seu banker, que ele também vai te levar mais informações. E antes da gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, Gabi, mas é mais simples do que todas essas que eu já te fiz, tá? Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma sugestão. Qual sugestão de livro e de um livro e de um filme que você daria para quem está nos assistindo? Boa, vamos lá. Precisa ser de mercado ou tema livre? É o que você achar que você tem que compartilhar. Tá bom. Cara, eu vou sugerir dois para diferentes níveis de complexidade ou de interesse sobre o mercado, porque lembra que eu sou um cara que enxerga como as melhores coisas da vida são aquelas mais simples. E um livro que, por incrível que pareça, foi um grande gatilho para mim financeiro, ele é tão simples, tão simplório que por muitas pessoas pode passar desapercebido, mas eu achei ele fantástico, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, Hum. tá? O Homem Mais Rico da Babilônia, para mim, ele dá esse recado do gaste menos do que você ganha, tenha o longo prazo como seu horizonte principal. Coisas vão acontecer no meio do caminho, mas se você tiver disciplina e tudo mais, você consegue chegar lá. Então,
são os recados que eu tirei, sem querer dar spoiler. Eu acho que uma leitura simples, leve. O Homem Mais Rico da Babilônia eu acho muito legal. Um outro livro também que pode complementar nessa linha, que eu sei que mudou, muita gente que eu indiquei esse livro acabou também gostando muito, é o Essencialismo. O livro Essencialismo também é muito bacana, porque como é que isso conecta com os investimentos? Que as pessoas querem sempre buscar o maior retorno para o seu portfólio. Eu, Acho que o seu áudio caiu uma ligação para você. desculpa. Imagina. Então, o essencialismo vai te ajudar a falar o seguinte, cara, talvez eu não precise buscar o maior retorno. Talvez eu possa buscar o retorno que eu preciso Perfeito. para acelerar o meu patrimônio na velocidade que eu aguento, que eu preciso. Porque se a gente acelerar muito mais ou muito menos, isso vai descasar com quem eu sou, com o que eu quero, com os meus objetivos. Então, saindo um pouco do mundo só de livro financeiro, porque eu poderia sugerir o livro do Morgan Housel lá, que é um puta livro, mas todo mundo sugere, então eu tentei sair um pouco Psicologia do padrão. financeira Psicologia financeira, é é um isso. excelente Acabei livro. dando três, então, aqui, mas enfim. Mas eu Tudo. gosto do essencialismo. E, cara, eu vou de filme, mas aí mais por distração, assim, que eu assisti recentemente, que foi o filme que conta a história do Hum, BlackBerry. Eu sou um hum. pouco mais velho, eu era fanático por aquele aparelho de celular do BlackBerry. Cara, e ali conta um pouquinho da história do ápice ao colapso do BlackBerry, né, do aparelho de BlackBerry, e mostrando, cara, como quando o objetivo final é só o dinheiro, é só a ganância, talvez, a história pode até durar, mas uma hora o império cai. E se você não tem uma visão e uma adaptabilidade que a BlackBerry não teve, que uma coisa que eu ensinaria para qualquer filho meu é se adapte, tenha a capacidade de adaptação, porque o mundo está em constante mudança, constante evolução. Então, para mim, as lições que ficaram foram essas. Se você não é capaz de. Se você tem muita arrogância, se seu objetivo final é pura e simplesmente o dinheiro, se você não é adaptável, cara, seu império pode durar por até alguns anos, mas uma hora ele colapsa e aí que o bicho pega. Então, o filme Perfeito. da BlackBerry está na Amazon, não está ainda gratuito, paga lá acho que R$ 14, mas pô, para mim eu fiz questão porque eu achei um baita filme. Ou espera ele ficar disponível, né, gratuito no Amazon Prime e tá lá. Não, excelente dica, excelente. O Renan, ele tinha comentado comigo do BlackBerry, já estava na minha lista para assistir, mas agora ela vai subir porque duas pessoas me indicando, porque realmente deve ter uma coisa muito boa Eu para gente gostei. extrair dali. Não, pô, demais, Gabi, assim, de novo, muito, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo. Eu sei, assim, fazendo já uma propaganda que eu faço para todo mundo todo dia, né? Quem está assistindo aqui, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como é que elas podem falar com você, te acompanhar mais? Perfeito. Bom, eu brinco que o meu trabalho aqui é ser zero influenciador, tá? Então, é mais fazer com que os meus conteúdos, os conteúdos do nosso time cheguem até os clientes e os assessores. Então, onde eu uso mais esses canais? Óbvio, primeiro que quase que diariamente, dividindo ali a bancada com a Paulinha Zogby no Morning Call, todo dia às 8h20 da manhã. Então, tem dia que sou eu, tem dia que é ela. Acho que a gente tenta entregar o produto melhor possível. Nas lives que você comentou, então em vídeos em geral, dentro do canal do YouTube da XP, a gente está lá sempre produzindo, e nas minhas redes pessoais. Então no LinkedIn, eu publico muita coisa no LinkedIn também, muito assessor interage comigo ali, mas os clientes também estão super à vontade. E para quem é cliente ou assessor, cara, eu uso o meu Instagram. Vocês vão ver que tem às vezes muito prato de comida, porque eu amo comer, amo cozinhar. Você vai ver que tem às vezes muita natureza, porque eu amo praia, natureza. Mas vai ter muito mais relatório, conteúdo, discussão sobre ativos financeiros e tudo mais. Então, um pouco no meu Instagram também, enfim, que é o @sgave, esse daqui, né, que a gente tá, o sgave.xp. Vou ter um prazer ali sempre de tirar também eventualmente alguma dúvida. Acaba que eu interajo ali com algumas pessoas e é um prazer ali ter no dia a dia esse contato Não, direto. isso faz muita diferença. O nosso time hoje na história, ele é praticamente 100% voltado
para bancos, né? 99% de banco, e veio de banco na área comercial. E a gente percebe hoje não, né? Já tem ali 3 anos praticamente atuando na XP, com a XP, que essa proximidade, essa abertura com você e com outras áreas, ela é muito diferente. A gente manda um e-mail, marca, às vezes se encontra no elevador, né? A Renan te encontrou no É elevador, verdade, é e, verdade. poxa, podemos bater um papo, e assim, sempre muita abertura, uma conversa sempre muito legal e de agregar muito valor. Então, eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Espero aí a conexão com o JITS, que vai ser também um bate-papo muito legal. E quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou a live até aqui, interagiu bastante. Obrigado aí todo mundo e a gente se vê numa próxima conversa. Sgav, um grande abraço para você, viu, meu Valeu, amigo? Bruno. Tchau, Um abraço. pessoal. Ótimo dia. Tchau, tchau.